Bora, galerinha! São Paulo é uma distopia cyberpunk do mundo real do canal do Baka Gaijin, gente. Vou ser sincero com vocês, cara. Eu tava meio sem ideia do que gravar pra hoje de noite. E esse vídeo do Baka Gaijin tá aparecendo pra mim muito aí, mano. Tá também com mais de meio milhão de views aí, cara. Eu tô sabendo que ultimamente ele resolveu voltar pro Brasil, né? Por motivos pessoais e tal. Ele acabou voltando pro Brasil. E fiquei curioso de ver ele gravando em São Paulo, acho que vai ser interessante. Como vocês sabem, eu não moro em São Paulo, mas acho que muitas das coisas que ele vai falar aqui vai ter uma identificação com o Brasil inteiro, né? Então eu tô bastante animado para gravar e trocar uma ideia com vocês sobre esse vídeo. Não sei se muita gente vai ver, sinceramente, mas é mais pra gente retomar essa semana, começar a semana postando certinho aí, que assim vai tudo se desenvolvendo durante aí. Porque, na verdade, eu já projetei os vídeos dos próximos 2, 3 dias, mas pra hoje eu tava meio sem ideia do que gravar de noite. Então, tive essa ideia e espero que vocês gostem, tá bom? Espero muito no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada de like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre pra trocar uma ideia. E o link do meu canal 2, que teve vídeo nesse fim de semana. Um vídeo curtinho, um bônus, mas que essa semana aí vai ter um novo vídeo aí que provavelmente vai dar cerca de 1 hora aí, tá bom? Enfim, vambora pra esse vídeo aí que eu acho que vai estar bem maneiro. Bora! Eu não moro em São Paulo, eu já passei em São Paulo algumas vezes, tá? Nunca desci muito assim e tal. Andei muito por lá. Eu já fui pra cidades ali, Sorocaba e tal, ali que são cidades que eu tenho conhecidos, por assim dizer. Mas São Paulo mesmo nunca andei muito, então. Assim, acho que vai ter identificações, né? Tô curioso pra ver o que ele tem pra dizer. Bom, mas o gráfico tá lindo, hein? Que bonito, cara, a gravação dele, né? Como é que pode? Ele tem uma câmera Bom, muito rapaziada, top. como vocês sabem, estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado e até agora eu não gravei nada aqui no Brasil porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira e aí quando eu vejo que tem Pô, mas alerta São de Paulo é, não é a terra da garoa, não temporal, é? eu falo, esse é meu momento, tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco, Por isso na que ficava bonito, segunda-feira né, deu a até gravação alerta dele. na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente e risco de Nossa. destelhamento de casas. E aí quando eu vi esse Ótimo dia alerta, pra eu falei, esse é gravar, meu hein? momento de Eu acho que foi essa tempestade desses dias pra trás aí, que até o canal aí teve problema com energia por aqui, né, cara? Que até o canal ficou aí sem vídeos brilhar, uns dias. né? Então, eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal, eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá pra mexer. Fica o reflexo, né, embaixo. Muitos filmes eles gravam assim por causa do reflexo. Já ouvi falar isso uma vez, Quando mano. fica nesse tipo de clima diferente, Pode ver né? que muitas vezes que não vão gravar uma cena à noite, os caras gravam na chuva, cara, pra ficar aquele reflexo bonitão, né? Clipe de E eu música queria também. aproveitar também e já pedir desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não tô acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe, eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então, já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam assistindo o vídeo. Mas os caras vão estar aí no vídeo, né? E já fica aí vamos ver se a gente reconhece. alerta pra A gente pra acha, futuras, caso aconteça de ver se a gente acha esses easter eggs. novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu simplesmente ignorar você, saiba que não é por mal, viu? Saiba que é o meu hiperfoco, Não, é o trabalho dele, né? Ele tem que fazer a gravação, ele não pode ficar parando no meio ali, senão fica esquisito, né, a gravação inteira. Tempestade e caminhada na rua que não me permite prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem legal enquanto a gente vai andando. Sinceramente, vou dar minha moral aqui. Eu acho que o Bakagaji talvez até viu esses caras mesmo, mas não conversou. Porque, cara, sinceramente, como é que ele vai parar a gravação dele ali pra ficar trocando ideia com a galera? Eu sei que, pô, é chato o cara ignorar, mas vocês entendem? Pô, é o trabalho dele, né, mano? Falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vamos lá. Bora. Cara, outra vibe mesmo, né? Pô, que dia também, né, cara? Meu Deus do céu, cara, que loucura. Isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar chuva, isso cara. alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tenha gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando, para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título. Que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo
não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria Não tem tanto cyber mesmo, né, sinceramente, né, mano? supostamente Eu concordo a parte tem cyber partes. Eu acho dos que a maioria das cidades do Brasil são mais punk do que cyber, né, mano? cyberpunk, né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões. Mas eu acho que tem um nome pra esse, tipo assim, pra uma cidade igual São Paulo, que é tipo cimento e concreto e, sabe, tem um nome pra isso, cara, tipo essas paradas meio soviéticas, sabe, eu não sei o nome, é porque não é exatamente isso, não, vocês entendem que é essas distopias, Cheia assim, de eu neon, não sei cheia de explicar, mano. arranha-céu, aquelas Que, tipo, são super cidades gigantescas, só que não tem muito neon, essas cidades coisas. todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde Isso aí 2007. é uma baixaria do caramba isso daí, né, cara? Com todo respeito aí. Eu entendo, né, cara, que não é legal você. Eu já ouvi falar sobre esse lance que tem em São Paulo de você não ter muitos telões, essas coisas, cara. Mas, pô, cara, a gente já viu aqui no passado, a gente fez até uma live aqui que a gente tava analisando como as cidades brasileiras são à noite, cara. E é bizarro, como é assustador, né, cara? Porque, tipo assim, você não tem iluminação, cara. Você não tem luz, sabe? É só aqueles postes, ainda mais tem cidade que é todo aquele poste amarelo ainda, né, cara? Que não ilumina nada, mano. Que proíbe, né? Esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Mas eu sinto realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Tem muitas obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, tá ligado? Então, eu acho que é comum que as pessoas... Porque você tem que ter o elemento do punk, né? Que é, tipo assim, que é as pichações, essas paradas, né, cara? Essa é a parte do punk, né? venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né? Como se fosse só uma estética vazia. E as pessoas acabam ignorando toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda obra que se autodenomina assim, né? Porque se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk... É bonito esse lugar, né, cara? É uma pena, assim, que... infelizmente a gente vê que tem vários prédios aqui que não estão no melhor estado, né, cara? Mas é bonita essa área né? aqui, Além legal, de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né? Que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né? Tem vários vídeos sobre elas aqui no canal. E mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, pra mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né? Em sociedades atrasadas. Vai sacolar São Paulo essa daqui, o Bakagajin, cara. Se prepare aí, paulistas, que agora o Bakagajin vai destilar o ódio sobre a cidade, hein, cara. Cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias... Basicamente, o Bakagajin é assim, não, mas diferente de Tóquio, né, cara, São Paulo é suja, né, cara, basicamente é isso que ele tá dizendo, né, o Bakagajin, você só tá aveludando a voz, né, cara. Tecnologias antigas, tecnologias... E é uma maldade, sinceramente, que São Paulo nem é, mano, é de boa o lugar, antiquadas, tá ligado? A questão ele tá tipo, literalmente tá falando como isso, né, essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas que são mostradas nessas histórias, já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk, Xangai é uma cidade extremamente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando. Caramba, olha isso, cara. Olha o que vai acontecer aqui nesse vídeo. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa pro trabalho de táxi aéreo. Esse é um ponto, né? Até eu concordo, eu tô falando isso, mas eu concordo com
com o Bakagajin, né, cara? Porque a parada do Cyberpunk é muito mais, por exemplo, que nem você vê lá no Cyberpunk Edge Runners, o cara é muita desigualdade, né, cara? A galera que vive lá, super corporações, com muito dinheiro, e a galera que tá lá embaixo no lixo, né, cara? Basicamente é esse, geralmente, o padrão das histórias cyberpunks, né, cara? Até no próprio Blade Runner, né, tem o lance lá das cidades que estão uma em cima da outra e tal, né, cara? A gente tem empresas... Mentira, não sei se isso daí tá no Blade Runner mesmo, né? Eu acho que isso daí tá só na história no RPG do Jovem Nerd, e na minha mente tá no Cyberpunk, tá no Blade Runner de também. táxi aéreo, de helicóptero, né? Que levam os caras de casa pro trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E O quê? Que, assim, 99% da população de casa pro trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Pra ir pra casa, pra ir pro trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo que tem essas empresas de segurança privada. Eu já vi casos total, isso daí. de empresas de Daí tem muito pelo Brasil inteiro, está se espalhando demais, né, cara? Esse segurança privada aí, que né, usam cara? drone. É o futuro, assim, gente. Não digo que todo mundo vai morar em casas assim dessas, em condomínios desses que são casas, mas eu acho que as cidades no futuro, cara, daqui 100 anos as cidades do Brasil vão ser só condomínio, cara. É a impressão que eu tenho, não sei vocês, cara. Eu acho que de tempo em tempo as incorporadoras, sei lá como é que chama aí, vão ir comprando os terrenos e vai... Mano, só você vê na sua cidade aí, cara. Cara, mano, é muito condomínio que sai toda hora, cara. E todas as pessoas que têm a minha idade, por exemplo, cara, estão só indo morar pra esse tipo de construção, né, cara? Em condomínios, assim. Eu não tô falando condomínio de novo, de casas, mas esses que são predinhos, assim, né, cara? É o futuro, mano. Pra fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, pra checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, pra ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, bem segregado, né? Parafraseando o William Gibson, né? O futuro ele tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não tá bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é Cyberpunk. Exatamente isso é Cyberpunk. Assim, igual em Cyberpunk, lá, você tem lá os médicos lá que vêm lá e, tipo, somente uma elite da população lá com o carro voador, né, cara? É bem isso mesmo. Cyberpunk é desigualdade, Cyberpunk é feio, né? Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Porque, na verdade, quando você assiste um Cyberpunk, e nem né, cara? A galera, porque, tipo assim, você assiste um Cyberpunk Edge Runners, a história não é romantizada, cara, porque não é uma história feliz. Mas a galera romantiza aquilo, de falar, pô, eu quero viver numa cidade cyberpunk, né, cara? Sendo que, de fato, ali a situação é horrível, né, cara? É terrível a situação que os caras vivem lá. As pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando tá errada. Não, mas esse é o ponto. Eu discordo do Bakagajin nesse ponto, que eu acho que as histórias não passam isso, cara. Você assiste Blade Runner, Cyberpunk, essas histórias, elas não são histórias felizes, mas a galera romantiza, tá ligado? E eu acho que parte dessa romantização que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão. Total. Como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas. Você tira o punk, basicamente. Você tira o punk. Tóquio e Hong Kong são cidades cyber, mas não são punks, né? Fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais. Tá ligado? Então, é verdade, faz sentido, mano. Mudou a minha visão dessa parada, desse vídeo aqui. Interessante, cara. Isso, porque. Tinha pensado nisso. Muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077. Eu tenho que ler um dia o Neuromancer, mano. Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? O Japão ia dominar o mundo, que em né? breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos. Já ouvi falar disso aí também, mas eu já ouvi falar de uma história que os Estados Unidos deu uma boicotada aí também no Japão, né? Mas eu já ouvi falar dessa história, mano. E os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. São as corporações japonesas que dominaram os Estados Unidos de forma financeira, uma forma de um soft power, né, mano? Um país de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas.
Interessante, né? Na verdade, Mas, cara, eles erraram o país, né, cara? Porque a gente vai ver, cara, que no futuro, claro, a gente pode ter políticas reacionárias, por assim dizer, dos Estados Unidos, né? Tipo, banir o TikTok, essas paradas. Mas o futuro vai ser um mundo sendo globalizado por empresas chinesas, né, cara? O erro foi o país. Mas que no futuro eu acredito que vai rolar um pouco isso, vai, cara. Você vai ter grandes empresas japonesas, corporações aí que vão controlar grandes negócios pelo mundo, né, cara? parte da crítica do Cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque Capitalismo no mundo vencendo real, o Estado, né? as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo todo, né? Extraindo riqueza Total, mano. de países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivessem sido colonizados. E em parte também vem de você querer uma inversão de papéis. Tipo assim, os Estados Unidos conseguiu vencer a guerra do Japão, dos anos 40, né? Só que na verdade você vai ver isso como uma batalha, né? Que nos anos 80 e 90, o Japão, nas histórias cyberpunk, ele iria passar os Estados Unidos, se tornar a maior economia do mundo, e ele seria o colonizador dos Estados Unidos no final, né? Porque ele que impunha, por meio de suas empresas, impunharia sua dominância, né, sobre o país, né? Realmente, claro que isso não aconteceu no mundo real, mas é interessante, né, a história. Por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Mas é interessante notar que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, dominado é um país empresas, da periferia, né, do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então, há de se imaginar que a situação socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias... Seria algo parecido com o que a gente vê no Brasil, né? Seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, tá ligado? Faz Tanto sentido, mano. Que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou São Paulo como uma das principais inspirações dele mesmo. Lá nos anos 80, na hora de criar Night City. Isso só me faz pensar como a gente tem poucas histórias no Brasil que exploram essa temática, né, cara? Que, pô, numa cidade como São Paulo tem poucas histórias, né? Nem sei se tem alguma história que explore esse gênero, né? Um filme, uma série, né? Né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidadezona. Com aquela... Mas aí que tá, é porque a estética do Blade Runner mostra uma Nova York em decadência, né? Esse é o ponto. Não é o auge, não é tipo Tóquio ou Hong Kong lá, os caras, pô, super prédios e tudo mais. Até tem isso, mas isso não é não é o foco da história, né? O foco da história não são as pessoas ricas da cidade, são os caras que estão ali vivendo meio que uma história periférica. Tipo assim, o protagonista do Blade Runner não vai mudar o mundo, sabe? O cara lá ele faz as coisas que faz, ou do Cyberpunk Edge Runners. Os caras não mudaram o mundo, não mudaram nada. Eles nasceram e faleceram e não mudou nada no mundo, sabe? Tanto fez, tanto faz. Mas essa é a graça da história, né? Você vê uma história, tipo assim, contada naquele universo, as né? luzes e tudo mais. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa. Cara, mas eu não entendo uma coisa assim. A galera que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, deixa nos comentários, cara. Eu não entendo como é que funcionam as políticas públicas desse lugar. Eu sei que tem muita criminalidade, coisa por trás ali, né, cara?
Mas, pô, não tem como você pegar uma favela dessa como Paraisópolis, esses lugares, e aos poucos você ir urbanizando o lugar, construindo estradas e arrumando o lugar, né, cara? Eu digo isso porque o lugar que eu cresci, que eu vivi, também era bem quebradinha quando era novo. Os caras aos poucos, mano, hoje em dia tem asfalto, tem, pô, tem até sinaleiro lá, cara. Então, tipo assim, aos poucos o bagulho vai melhorando. Eu não entendo isso. Ou isso está acontecendo por lá, né? Eu não consigo entender por que. ah, Entende? Por que você não tem um trabalho de urbanização há pouco tempo? Tipo assim, se é um lugar que é tão valorizado, né? Como é que se pode isso acontecer, né? Eu não Fora do consigo Japão, entender, de mano. todo mundo, né? E maior parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já Tem nasceram mais aqui, pessoas que no Líbano? o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma Doideira noção. isso, né? Né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do próprio Líbano. Né? E a maior parte dessa comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março. Né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. Isso sem falar dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do... Aqui também, né, cara? Aqui, eu não sei se na cidade que vocês moram é assim também, mas aqui o que a cada um mês abre uma loja gigante aí de produto chinês aqui, né, cara? Bexiga, dos E é só angolanos, né? atender, os Outros atendentes povos são tudo chineses, cara. da África, outros povos da Os Europa. caras estão Enfim, expandindo os negócios. é uma cidade extremamente multicultural e a forma como essas Nossa, que irado essa catedral, né, cara? culturas interagem e se mesclam mesmo, né, dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo, é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk, principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você tá andando na rua, você escuta alguém falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante, né? Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega. E faz todo sentido com o universo cyberpunk, né? No cyberpunk você também tem, né, o crime organizado. O crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias, da mesma forma, atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também, essas empresas de segurança. São microestados no final, são literalmente isso, né, cara? Elas atuam quase como se fosse um Com as microestado suas próprias leis, né? dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né? Culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX, e uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação... Que é o contrário do nacionalismo, né? Que era a grande corrente do início do século XX, né? Que, tipo assim, a galera formou aquelas paradas que eles, nem preciso dizer, né? As coisas horríveis que aconteceram nos anos 40, né? E é um pouco por isso, pelas coisas horríveis que todos os países eram ultranacionalistas, né, cara? Ali na década de 40, né? Qualquer país no mundo, né? Independente se você acha que era de esquerda ou de direita, não haja dúvidas que a União Soviética era também nacionalista ali, né, cara? Você tinha lá todo um negócio patriótico e tal, né, cara? E tudo isso desencadeou nos anos 40, né? Então, fora outros, você tem a União Soviética só porque a galera não falar que, pô, nacionalismo vinha só de direita, não é isso, né? Vinha de todos os lados naquela época. E óbvio que você tinha aqueles outros casos extremamente extremos, né? Mas tudo isso desencadeou nos anos 40 e o mundo que a gente vive hoje ainda está em choque por isso que aconteceu, né? Então, hoje em dia, você tem isso sendo combatido, né? O nacionalismo hoje é extremamente combatido, né? A galera, em seus países, pô, a pessoa carregar uma bandeira na rua geralmente é visto assim meio estranho, né? Então, isso que o Bagajin fala faz todo sentido, a fragmentação, né, cara? A fragmentação, as pessoas criando seus microestados para viver ali. Existe um país, o Brasil, mas dentro desse país tem pessoas que vivem em países diferentes, sabe? E, que nem falou, a pessoa que mora em Paraisópolis vive em um país completamente diferente da pessoa que vive no país do condomínio fechado, né? De que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né?
E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né? Que separam bolhas, as pessoas né? em bolhas de interesse. E aí você fica só naquela bolha, você... Não é aquilo, a pessoa vai lá, tá na internet, tá lá falando, não, todo mundo no Brasil sei lá, mano, todo mundo no Brasil é a favor de X, de tal X. Daí você vai sair na rua, as pessoas fazem até protestos, né? E falam, e une uma galera boa. Daí você fala, caramba, o Brasil inteiro tá pela nossa causa. Mas quando você vai reparar, quando você olha o mundo completo, cara, o Brasil inteiro, você vê que aquilo não é verdade, né, cara? Você vê que aquilo ali é uma bolha de, sei lá, de poucas pessoas comparado ao grosso do Brasil, que é um país gigantesco, mas que parece muita gente porque você não tem contato com pessoas que estão fora dessa bolha, né? A sua opinião bate na parede e volta pra você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né? E você tem a impressão de que a sua bolha e todo mundo tá sempre concordando com você, né? inteiro, né? E em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né? A vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro. Tá Exato, ligado? mano. Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá ligado? Essa é mais uma característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né? E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente falou, né? Câmera, tem gente que segurança, vai de né? helicóptero pro trabalho, Total. enquanto a gigantesca maioria da população tá ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente, tá ligado? Isso é Doideira, cyberpunk, né? E ainda sobre isso, Total, mano. todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né, por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica... É o que eu falei lá no começo, né, cara? Os protagonistas de histórias cyberpunk, geralmente, das boas histórias cyberpunk, pelo menos, não mudam nada no mundo. O mundo continua aquele mundo que tá lá atacando a pessoa e, sabe, tentando colocar ela no lugar onde ela nasceu e que ela não tenha chance alguma de se tornar algo na vida ou de fato mudar o mundo. E quando a pessoa finaliza a sua história, que geralmente é falecendo, né, em todas as histórias cyberpunk, ela não mudou nada, né? Não mudou nada. Ela viveu sua vida e no final as coisas continuam do mesmo jeito, né? Lógica, cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né? Mas, assim, né? Quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa privada italiana, né? Que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui. Que maluquice do caramba, né? Isso é bem curioso que o nome da empresa de eletricidade seja Enel, né? Igual do One Piece, São Paulo, né? Ou seja, engraçado. É um serviço essencial da cidade, um serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto Doideira, que né? em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos Como períodos é que você vai querer que os caras façam um trabalho bom, né? Se só eles fazem esse trabalho, né? Tipo, que obrigação que eles têm, né? ali de Doideira. apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única Só ela que presta faz? esse Você vai serviço fazer o por quê, aqui. né? Então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E Doideira. teve um outro caso que me chamou muita atenção. Logo que eu E o Brasil é cheio dessas máfias, assim, por assim dizer. É máfia mesmo, né, cara? Seja de ônibus, seja de... Que tá ali pra... Os caras fazem um bagulho pra que não deixa que nunca tenha concorrência, né? voltei aqui pro Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de Olha São lá, Paulo falei, cara, a do ônibus é sempre, né, cara? Assim, por que não tem ferrovia no Brasil, que né, estão cara? sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Esse é um problema que está acontecendo ainda agora. Parece que até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus Ah, não, os ônibus estão sendo apedrejados, mas por quem? apedrejados nas ruas.
E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá Nossa, com mas por medo, quê? tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo Por que é apedrejado, cara? de ser atingido com uma pedra, história né? maluca. Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, pra vocês terem uma noção. Ó, e São Paulo é bonita, né, cara? Olha que lugar bonito isso daqui, cara. E aí, eu vi uma reportagem na Maneiro, TV né? que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de um ônibus. Aí perguntaram pra ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 pra ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico toda vez que ele passasse. Um modelo de ônibus. Tá vendo que é uma briga de empresas, E aí, né? até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não tá 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram Cara, que os ônibus maluquice daqui isso, de hein? São Paulo, Meu Deus, né? cara. Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus da empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, É o sinal dos tempos, né? não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? É o sinal dos Não fica tempos mais isso daí, ó, cyberpunk. Bacagaí. Parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Mais uma vez, né? Se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse Ah, mesmo mas pá, tem cara, né? caso, né? É um serviço essencial da cidade de Tem São Paulo, cara, nome e gênero. nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas mãos de empresa privada, que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo, pagando esmolas ali para moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? Doideira. É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as Agora que eu me lembrei, eu nem reparei se tinha alguém dando sinal pro Bacagaijinho em algum momento do vídeo. pessoas, o povo tendo que se virar Eu fiquei entretido para aqui. conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia Muito cyberpunk no mundo interessante, real. cara. Muito legal. Muito mais do que qualquer cidade japonesa, do que qualquer cidade chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não tá tão longe assim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Mas é uma selva de pedra também, né, cara? Olha isso, cara. Olha essa parada aqui, né, cara? Que loucura, né? Prédio sobre prédio, né, cara? Que Espero que vocês tenham loucura. gostado da chuva do temporal. E Mas é bonito, é lugar. nóis, mano. Beijos. Beijo, meu amigo. Muito bom o vídeo, hein, cara. Foi muito da hora mesmo. Gostei demais de gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido aí assistindo, porque gostaria de trazer mais no futuro, né, mano? Mas ele aí no Brasil, acho que vai ter vários vídeos bem legais pra gente assistir, tá bom? Deixa a opinião de vocês sobre tudo aí que foi dito no vídeo, que eu tô louco pra ler o que vocês têm pra dizer, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.